Boa noite a todos. É uma alegria muito grande revê-los, embora essa ferramenta do Zoom, ela veio no momento certo, por conta do isolamento, não podemos ainda estar na Fraternidade Batuíra, mas vê-los todos aqui é uma grande alegria. Que bom. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do Natal com Jesus. Todos nós sabemos a história do nascimento de Jesus. Sabemos que José e Maria, eles iam passar por um recenseamento. Então, eles tinham que ir até a terra deles, de nascimento, porque deveriam responder algumas perguntas do censo que foi instituído por César Augusto. E nesse momento, que era importante também para eles, Maria dá à luz a Jesus, e de uma maneira muito simples, rudimentar, porque a cidade estava muito cheia de gente, pelo mesmo motivo, o recenseamento, e eles foram para uma estrebaria. E Jesus é colocado, então, numa manjedoura. Manjedoura, aquela peça que colocam os alimentos para a vaca, para o boi, para os animais se alimentarem. Então, de extrema humildade, Jesus já começa aí ensinando ao mundo. E no capítulo 2, versículo 10, Lucas, de uma maneira muito inspirada, ele nos relembra que nesse momento em que Jesus nasceu, estavam ali os pastores, pessoas muito simples, mas que eles assustaram, porque viram uma luz muito grande. Mas os anjos, né, na figura de anjos que vieram para falar com eles trouxeram a mensagem: eis, aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo Senhor. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Olha que mensagem tão animadora, né? Chega no momento oportuno, exatamente porque o mundo até então se debatia em guerras explícitas de poder, de egoísmo, de violência, expressões de orgulho, vaidade, extrema crueldade. E nesse momento havia uma trégua. A preparação para a vinda de Jesus foi intensa. O próprio mestre se preparou para adequar o seu perispírito, o seu organismo, né, espiritual, ao nosso mundo, que era tão primitivo ainda em comparação com onde Jesus se encontrava. E a própria natureza, a espiritualidade enfeitou a natureza, então havia um momento de trégua, de paz. E apesar da data ser tão controversa pelo calendário gregoriano, juliano, 25 de dezembro só começou a valer a partir de 400 anos depois de Cristo. É inacreditável, né? Nós comemoramos como se fosse realmente, mas isso pouco importa. Era, na verdade, o solstício de verão, era o começo. O mundo jamais seria o mesmo. Repartindo a história antes e depois do nascimento de Jesus. Vem ao mundo aquele que seria o modelo para a humanidade. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os Espíritos respondem: Jesus. A história jamais, né, seria a mesma. Começa lá na manjedoura, com os animais, mas não termina na cruz vergonhosa. Emmanuel diz que essa cruz faz lembrar o sabre cravado na terra. Os braços na horizontal são asas que se abrem para acolher. E a haste na vertical é o ponto de luz que nos liga a Deus. O Natal deveria ser a verdadeira compreensão da missão, vivência e a exemplificação de Jesus. Lições fundamentais. Nasce na manjedoura, na mais pura humildade.
dando a primeira lição aos homens, a lição da humildade. E morre, retornando mais tarde, numa manhã de domingo ensolarada, retorna resplandecente de luz, dando a lição sublime da imortalidade da alma. Como havia profetizado, ele venceu o mundo. Vitória do seu evangelho que se espalha pelo mundo até agora. Sugerindo, obviamente, a libertação da humanidade através das suas lições de amor, de sabedoria, de humildade. Através das bem-aventuranças da humanidade, um legado de valores morais, de libertação e de elevação espiritual. Então, as bem-aventuranças, exortando, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mostra que esse mundo não comporta a felicidade plena. Mostra que as aflições vêm na medida das nossas ações. E aí você? Você é um bem-aventurado? Você sabe sofrer? Você será consolado? E bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mostra a necessidade da verdadeira pobreza, a humildade, revelando os segredos dos céus aos simples, aos humildes, deixando que os sábios, os grandes, busquem os segredos da terra. E aí você? Você é um bem-aventurado? É pobre de espírito? Entrará no reino dos céus? Depois Jesus continua: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Traz a necessidade do esquecimento das injúrias e violências, exaltando o entendimento, a afabilidade e a doçura. E aí você? Você é um bem-aventurado? Você é afável? É doce? Você herdará a terra? Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Exorta o perdão, a reconciliação com os adversários, dizendo ser esse o sacrifício mais agradável a Deus. Não julgar para não sermos julgados. E convoca a tirar a primeira pedra aquele que não tem pecado. E aí você é um bem-aventurado? Você é misericordioso? Você alcançará a misericórdia? Esse programa do Cristo, a lição máxima, ele é possível de ser feito por todos nós. Basta boa vontade, esforço cotidiano, transformando-nos em homens de bem. Na pergunta 909 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? E os espíritos respondem: sim. E às vezes com poucos esforços. O que falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. A gente deveria ter muita vergonha de ler uma resposta dessa tão taxativa, Poucos esforços. E como são poucos os que se esforçam. É preciso que haja bom senso, superação, luta interior, resiliência, comprometimento. Conscientização seria o mais importante também, porque a mudança não tem que ser apenas na atitude e no comportamento, mas tem que ser interiormente, nos propondo realmente a modificar dessa maneira. Os comportamentos são exteriores, mas o que importa é o que está dentro de nós. Jesus, o divino poeta, o médium de Deus, como expressa Kardec no comentário da questão 625, aquela que diz Jesus ser o modelo e guia, Kardec diz nesse comentário: Jesus estava animado pelo Espírito do Criador e foi o ser mais puro que apareceu sobre a terra. Qual é a nossa postura perante Jesus? Somos expectantes? Estamos aguardando a sua aproximação? Aguardando que ele renasça?
ou já possuímos em nós os seus sublimes ensinamentos. Na verdade, ele não se afasta de nós é que nos afastamos dele. E nós temos ainda a rebeldia, a incompreensão, muitas vezes a preguiça, desânimo, e nós nos afastamos e queremos que ele fique perto de nós. É estranho que sentimos esse, né, sentimento por vezes. Nossa, parece que Jesus está tão distante, tão longe, inacessível. E como é que ele está diante de nós, junto conosco? Quando nós aplicamos à nossa vida essas lições sublimes da bem-aventurança, do seu evangelho todo. E nós não queremos, por quê? Preguiça, a zona de conforto que nós não queremos deixar. Estranho, não é? Nós ainda somos aqueles que achamos que Jesus está longe. Mas para ele estar perto, basta agirmos com amor, como ele nos ensinou. Mas é Natal. E a nossa melhor época, né? Todos nós adoramos, gostamos dessa época, porque nos aproximamos uns dos outros, embora a pandemia, embora o isolamento, mas não vai faltar oportunidade através de um telefonema, de um abraço, e nós vamos nos reencontrar, né? Com os familiares, embora virtualmente, da maneira que for, mas nós não nos desconectamos em momento algum, e principalmente agora no Natal. Mas qual é a nossa postura perante o Natal? O que nós vamos fazer? Muitos preparativos, comida, presentes. Como é que ficam as crianças? Será que o que as crianças acham? O grande aniversariante é Jesus ou é Papai Noel? Os pequenos já têm a ideia de que veio no mundo um homem simples, num lugar extremamente pobre, e modificou a face da história do mundo em duas etapas, antes e depois do nascimento, transformando os homens em homens de bem? Ou nós vamos lembrar do velhinho gordo, barrigudo, de barba branca, cheio de presentes? E também os adultos, né? Como é que nós somos, os adultos perante o Natal? Tem adultos portando como criança, né? Tem adulto esperando presente, tem adulto querendo presente. E aí os excessos de sempre, né? Excesso de comida, as bebidas que entram. E são necessárias reflexões também nessa época, porque esses exemplos os pequenos guardam. As crianças ficam com essa memória guardada para sempre, essa lembrança de que viu e ouviu. Então é hora, é o momento de falarmos um pouco também de Jesus. Mas nós não deveríamos esperar o Natal chegar, né? Isso nós deveríamos fazer constantemente. Que cada um faça de cada dia homenagem a Jesus através do esforço pessoal de auxiliar as pessoas. Olha aí essa pandemia. Nós temos lá no Projeto Renascer exemplos maravilhosos de doações de alimento, de doações de máscaras, de produto para higiene pessoal. Nós tivemos bastante doações, pessoas bondosas, médicos, oftalmos, que foram lá cuidar das crianças, das necessidades. E temos depoimentos das gestantes. Hoje mesmo eu vi depoimento lindo das gestantes agradecidas pela felicidade que nós proporcionamos aos filhos delas. É interessante isso, né? Nós vamos ter que levar isso em conta, porque afinal estamos fazendo bem. Então, nós não devemos esperar cooperar, apesar de chamado, né? Se alguém nos chama, vamos cooperar, simplesmente. Existem tantas casas que cuidam de velhos, que cuidam de crianças, que cuidam dos órfãos, aqui mesmo na nossa cidade, sem aguardar qualquer agradecimento. Eu falei da gestante, e foi mais que uma, várias agradeceram muito, mas nós não fazemos pelo agradecimento, fazemos porque nos é grato preencher a vida delas de alegria. Então, vamos disponibilizar também o perdão. Afinal,
Se nós analisarmos, a vida passa muito depressa. O amor deve iluminar nossos passos na vida, e isso não tem data marcada e nem deve acontecer uma vez por ano, só no Natal. Vamos procurar viver com Jesus no coração, por certo a vida irá sorrir para nós com muito mais alegria. Procure viver um pouco mais com Jesus. Essa é uma lição de Emmanuel, que ele diz para colocarmos no nosso dia a dia um pouco mais do que Jesus faria. Olha, um pouco mais, mas nós ainda temos tanta dificuldade. Essa mudança de hábitos, reajustamento de atitudes, não faz de improviso e nem de uma hora para outra. Embora tenhamos a eternidade, mas é preciso começar. Ninguém com essas normas desse programa de Jesus, das bem-aventuranças, espera que amanhã nós iremos nos modificar. Nós temos, sim, a eternidade pela frente. Paulatinamente, lutando contra nós mesmos, buscando em nós o melhor que nós já possuímos, exteriorizando isso, porque afinal, muitas vezes, temos vergonha de ser bons. Já pensaram nisso? Então, nós vamos ficar com a lição número 54 do livro Rumo Certo. Emmanuel nos traz palavras de muita sabedoria, de muita profundidade. Ele diz assim: serás, enfim, o companheiro fiel do Cristo, a quem aceitamos por mestre, e na certeza de que Ele, o Senhor, está conosco hoje, tanto quanto esteve ontem, e tanto quanto está agora, e estará para sempre. Marcharemos juntos a ouvi-lo em qualquer circunstância, ouvir o apelo inesquecível: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Jesus nos incluindo, nos exortando ao amor ao próximo. Foi o maior ensinamento. Primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. E segundo, semelhante a esse, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Essas eram as minhas palavras e eu espero, em nome de Jesus, que vocês tenham um Natal muito feliz, junto aos familiares, seja da maneira que for, virtual ou presencial, mas não esqueçam, todos nós precisamos do amor de Jesus na nossa vida. E isso não é pieguice, isso não é uma forma de linguagem mera, é uma realidade. Nós sabemos que estamos num mundo de provas e expiações, estamos necessitados de nos auxiliar, de nos ajudar uns aos outros. Nós vamos ficar sempre com Jesus, esperando que o Mestre nos dê a paz, o amor que nós desejamos para o outro, mas primeiro para nós, e vamos fazer com que o outro tenha essa paz e esse amor. Muito obrigada a todos, em nome da Fraternidade Bateira, da coordenação, não é, da fraternidade. Eu desejo a todos um Natal muito cheio de amor, com Jesus no coração, um ano novo também pleno de saúde, de paz, que possamos de alguma maneira voltar para a fraternidade, porque todo mundo com saudade. Então, que haja vacina, que haja remédio, que haja cura, no momento certo. Porque nós estamos precisando desse remédio por enquanto. Então, vamos sair dessa maneira, né, da melhor maneira que pudermos, atendendo, obedientes aos apelos das autoridades, de máscara e álcool e tudo mais. E vamos aguardar, nós haveremos de voltar. Muito obrigada a todos e uma boa noite.